assuntos que são interessantes, modernos, atuais, bastante focado em coisas de empreendedorismo, mas não só. E hoje eu convidei a Clarissa para falar um pouco com a gente. É uma amiga querida, ela que me levou... A Clarissa é uma das pessoas incríveis que conhece todo mundo. Quem não conhece a Clarissa, hoje é o dia de conhecer, mas ela normalmente conhece um monte de gente. E eu a conheci no meu primeiro TED, quando eu fiz lá na casa da Lohas, onde eu acabei de falar. Ela veio atrás de mim, ela falou: ai, porque eu quero montar um curso com você, nós estamos montando a Kind e tal. E foi a primeira vez que eu me aventurei a fazer coisas fora do mundo corporativo. Então eu tenho tudo a agradecer a Clarissa e a Natália, que me levaram para esse outro mundo. E eu queria então convidá-la para se apresentar. Assim você conta um pouco de você e aí a gente começa a nossa conversa hoje. Só para avisar todo mundo que, como eu tenho feito algumas sextas-feiras, depois da gente ter a nossa conversa aqui, que dura entre 1h e pouco, 1h30, aí o Albino vai dar uma canjinha e vai tocar 2 musiquinhas para a gente de happy hour de sextou. Então vocês peguem um drink, um suco, alguma coisa que no final a gente tem uma musiquinha. E vamos ver o que acontece com essa coisa de entrar ao vivo com música, porque nem sempre toda a tecnologia funciona bem, mas nós estamos confiantes aqui. Então vamos lá, Clara, obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouco de você. Tá bom, obrigada a você, Dê, pelo convite. Vou contar até dessa história também. Então, na verdade, assim, eu venho da área de produção de eventos e marketing, né? Trabalhei 10 anos nessa área. E aí, né, isso foi, acho que 2012, né? Deu uma crise, assim, né? De o que eu estou fazendo da vida, por que eu estou fazendo isso, né? Trabalhei com grandes empresas, então fazendo o lançamento de geladeira, pasta de dente, Colgate, Brastemp, essas grandes organizações. E sempre tinha um questionamento, assim, né? Porque era aquela vida louca de agência, no final das contas, para que eu estou fazendo tudo isso, né? Onde eu estou colocando a minha energia e para quê? Então sempre ficava um questionamento assim no sentido daquilo, apesar de eu ter um interesse muito diverso e esse trabalho me permitia conhecer sobre vários assuntos, empresas, negócios, enfim. E aí, né, nessa época, em 2012, veio essa crise mais forte aí, pessoal, do que eu queria fazer, onde que eu tô, para onde que eu vou. Juntou com uma questão de saúde, de uma enxaqueca muito forte que eu tinha, e aí eu resolvi largar tudo e falar: vamos repensar o caminho, vamos corrigir a rota aqui. E aí foi nessa época que duas coisas aconteceram, né? Primeiro, eu dei um passo maior assim numa jornada de transformação pessoal, de autoconhecimento, de diversos, né, cursos e processos nesse sentido. E também foi quando eu comecei a me tratar com a medicina ayurvédica. Foi nessa época por conta dessa enxaqueca. E aí, acho que juntaram as duas coisas, né? E veio junto com isso tudo uma grande reflexão, né? Essa medicina tinha um foco muito... Tem um dos pilares principais que é a alimentação, mas eles trazem uma proposta de que assim, a gente se alimenta de tudo o que a gente tem contato através dos nossos 5 sentidos, né? Então, do que a gente passa no corpo, do que a gente escuta, do que a gente vê. Então, começou aí um processo muito grande desse questionamento. E aí veio um repensar também da minha forma de estar no mundo a trabalho, né? Nesse processo, eu fiz um curso de empreendedorismo criativo na Perestroika. Foi também quando eu trabalhei com a mesa, com a Bárbara Soalheiro, né, num processo de entender novas formas de trabalhar, e conheci muita gente interessante, desconstruir um pouco aquilo que eu já não concordava, né, de um jeito de trabalhar, de organização, de processos que já não faziam muito sentido para mim. E aí, dentro desse curso foi quando eu conheci a Nath,
E aí, alguns meses depois, a gente decidiu montar a Kind. E aí conheci a Dê nessa, né, tava pesquisando, né, já estava muito nesse processo de que, né, de como a gente ia, o que a Kind ia ser, como a gente ia contar para a Kind, para as pessoas, que isso lá atrás, né, há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, não existiam tantas frentes, né, empresas com foco no universo feminino, né, fazendo e desenvolvendo coisas com foco na mulher. Era uma pauta naquela época, né, era uma proposta naquela época inovadora. Tanto que a gente criou o Paulistanas para um pouco para mostrar para as pessoas o que a Kind pretendia, né? Era difícil de explicar o que a gente queria ser, a gente resolveu criar um evento para poder mostrar um pouco disso para as pessoas. E aí foi quando você falou, né? No primeira edição do Paulistanas. Não, foi no Você... TED. Aí eu falei na primeira edição Você do falou, Paulistanas. você falou isso, no lançamento da Kind, foi o primeiro evento da gente, junto com as meninas da Contente, a Petra Chaves e a Sabrina Bittencourt. E aí a gente, durante muitos anos, promoveu essas rodas de conversa, esses encontros para trazer temas relacionados ao universo feminino, onde a gente também tinha a oportunidade muito dessa troca, de entender as dificuldades, né, as dores de ser mulher, se entender, como se livra dos estereótipos impostos pela sociedade, com uma proposta muito de ajudar a mulher a se encontrar e seguir o seu caminho sem ter que alguém mandar e tem que ser assim, né? A gente tinha muito essa proposta de promover essa liberdade para a mulher poder ser o que ela bem entendesse, seja lá o que isso pudesse representar para ela. Ao mesmo tempo, quando eu fiquei me tratando com a Ayurveda, eu tinha um interesse muito grande para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. E na época que eu fui querer aprender, não existia aqui em São Paulo cursos voltados, a não ser que você quisesse ser terapeuta, se estudar 2 anos, fazer um curso para você trabalhar com isso, não existia aqui. E aí foi nessa época que eu descobri a Laura Pires, que já conhecia a Fabi, minha sócia hoje, que era uma amiga, e resolvi atormentar a Laura porque eu queria fazer o curso dela e trazer o curso dela para São Paulo, que só existia no Rio de Janeiro. E aí a gente fez uma primeira turma aqui, organizei, etc e tal. E eu já tinha incorporado isso na minha vida, mas eu pude perceber o quanto isso também gerou transformações nas vidas das pessoas que participaram dessa primeira turma, né? E aí, no final desses 4 meses, a gente já tinha um monte de gente querendo fazer o curso, a prima, a mãe, a tia, querendo indicar para alguém. E eu falei, Laura, a gente vai precisar fazer outra turma. E aí ela falou, bom, você cuida disso aí, em São Paulo? E aí eu falei, cuido. Então, eu fiquei em paralelo com a Kind durante 3 anos e meio, organizando todos os cursos e workshops. A gente levou isso também para cá para falar da saúde da mulher, enfim, cuidando de tudo da Laura aqui em São Paulo. E aí, engraçado também, né, que esse era um assunto que na época também, assim, quando eu falava Ayurveda, a pessoa falava, o quê? Não sabia nem do que se tratava. E aí, ao longo dos anos, isso foi expandindo, né? Isso foi se tornando mais conhecido, e não só aqui, tanto é que quanto a gente, nessas turmas todas, eu tinha cada vez mais gente de fora de São Paulo, então tinha gente de Brasília, gente de Salvador, gente de São Luís do Maranhão vindo para São Paulo para aprender sobre isso. Isso me despertou, falei, nossa, a gente tem, né, um potencial de alcance, né, de interesse, porque em São Paulo a gente tinha muita oferta, né, das coisas, né, tem muita oferta de cursos, de conteúdo, de, né, especialização e tudo, mas em outras cidades nem tanto. E aí a gente já vinha repensando o modelo de negócios da Kind, porque essa coisa do presencial, que é como a gente fazia os encontros na Kind, ela tem uma limitação física, né? Ela tem uma limitação, não é escalonável, né? Pelo menos a não ser que a gente crescesse, tivesse equipe, mas mesmo assim tinha essa barreira, né?
e chegou em um momento em que eu comecei a querer trazer isso pro online, entender que esse era um possível futuro caminho para cá. Porém, o online requer uma série de investimentos, né? Tecnologia é um investimento caro. Eu Então, acho que isso vai ser um tema importante aqui, porque quem empreende tem sempre essa vontade do online e do digital, e quem não é da área, inclusive, não sabe nem por onde começar ou quem chamar, e também não sabe o tamanho da encrenca que está entrando. Então, eu acho que a gente vai explorar você um pouco aqui hoje para contar sobre essa experiência do digital. Mas você podia contar para a gente, então, o que é a IAM? Antes da experiência digital, o que é lá. isso? Bom, então, eu também não sabia, eu também não tinha ideia do que era a experiência do online até literalmente viver isso. Mas, enfim, só para encurtar a história, o IAM é uma plataforma de aprendizagem de conteúdos e cursos online que tem como objetivo promover conteúdos para as pessoas que querem transformar suas vidas em determinados aspectos, né? Principalmente que querem aprender, ganhar consciência sobre 4 principais pilares, que são os que a gente chama dos pontos de mutação e os canais que balizam o nosso conteúdo. Então, a gente fala de alimentação consciente, e aí a gente está falando, não tem nada a ver com dieta, mas é muito para você entender por que você deve comer orgânicos, a quantidade de agrotóxico, como você evita o desperdício, o que está por trás do consumo da proteína do animal, da vaca, do peixe, tudo que envolve essa cadeia de uma alimentação mais consciente. Outro canal que a gente tem é Conexão com a Vida, ele é diretamente, né, a sustentabilidade. Então, as águas, os mares, a terra, tudo que é ligado nesse sentido. Sabedorias ancestrais, então o resgate de saberes que foram perdidos, esquecidos, deixados para trás ou não foram, né, e foram abandonados, e que a gente nunca teve esse contato, então a gente tenta resgatar esses saberes. E equilíbrio, e aí a gente fala de equilíbrio de corpo, mente e espírito. Então, o IAM é uma plataforma digital, né, que a gente funciona todo no online, que a gente promove esses conteúdos em diversos formatos. Então, a gente tem semanalmente 3 publicações de matérias e artigos, a gente tem podcasts, isso tudo é gratuito, né? Os podcasts, as matérias, os guias práticos, e a gente vende cursos online com especialistas sobre determinados temas. Então, a gente hoje em dia tem 3 cursos online no ar, um sobre sustentabilidade, com a Aline Matuja, um sobre veganismo e um sobre Ayurveda, que é com a Laura, que eu acabei convencendo. Ela tinha uma super resistência dessa história do online, e a gente conseguiu convencer ela de que a gente conseguiria assim alcançar mais pessoas, né? E então a gente tem ela continua dando os cursos presenciais, mas a gente produziu o curso dela online dentro da plataforma. Então a gente tem conteúdos em diversos formatos, mas tudo no online. Mas basicamente o produto é curso. Além do que você dá gratuito. O que a gente vende é curso, exatamente. Tá. Mas eu tinha entendido que tinha uma coisa também de aproximar os produtores, as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema. Sim. Na verdade, assim, o IAM vem com muito essa proposta de promover a consciência, né? De informar as pessoas para que elas tenham realmente a consciência do que está, né, do que está acontecendo, né? E de também mostrar possibilidades para fazer essas mudanças. Então, hoje em dia, principalmente com esse cenário que a gente está vivendo dessa pandemia, a gente, durante a quarentena, a gente passou a mapear e fazer uma curadoria de pequenos produtores para que toda semana a gente divulga através da plataforma. Então, como a gente fala que a gente, né, o ideal é você comprar do pequeno produtor para você saber a procedência desse alimento,
além da gente informar, explicar toda a importância disso, a gente também acaba promovendo essas possibilidades para a pessoa saber aonde ela chega, como ela chega lá e implanta isso na sua vida, né? Consegue trazer isso para perto. Outra coisa que a gente acabou também achando super importante trazer é que é uma curadoria semanal de ações para ajudar comunidades, grupos que estão precisando de ajuda financeira ou de, seja lá o que, recursos durante este momento também. Então, a gente une, né, as pessoas com a informação, mas também mostra para elas como fazer, né? Acaba conectando as pontes, aí, as frentes. Eu esqueci de dizer que todo mundo que quiser fazer pergunta pode botar no chat, a gente vai lendo e vai colocando as perguntas para a Clá. Clá, como é que faz para a gente se cuidar, comer bem e não ser ecochado? Então, na verdade, esse é um desafio assim que eu acredito que vai muito de encontro com a nossa linguagem dentro do Yan, né? Assim, não adianta a gente querer só apontar o dedo, né? A gente precisa ter uma linguagem amorosa para a gente poder trazer essa informação. E também, mas na verdade, eu acho que a principal forma de você experimentar, né? Você tomar conhecimento de uma coisa, resolver tentar trazer isso para sua vida e ver se isso funciona para você, né? E perceber esse benefício. E aí você acaba virando, quando você tem isso incorporado, né? Não é só um discurso, as pessoas começam a perceber isso, né? Também começam a perceber uma mudança, começam a querer saber como é que você faz essa transformação. Então, eu acho que além da fala, é muito no exemplo, né? Como você mostra que é possível você substituir, fazer mudanças no seu consumo, na forma como você vive o seu dia a dia de uma forma mais consciente, mais saudável, muito através do seu exemplo, né? Porque só o discurso às vezes não cola, né? Não aproxima, né, as pessoas. A gente vê então, que essa coisa do saudável, ela vem ganhando adeptos e ganhando fornecedores porque antigamente, por exemplo, meus filhos me matavam se eu comprasse alguma coisa não orgânica. Só que para comprar orgânico, tinha 2 lugares para comprar orgânico, era uma chatice, era muito longe. A fruta era horrorosa, eu sempre te disse isso, né? Não dá para comprar fruta orgânica, porque ela é ruim, não dá para comer. Então, era muito ruim. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai ganhando mais produtores, mais relevância, mais fornecedores. Inclusive, eu que vivi muito essa coisa do Whole Foods nos Estados Unidos, né? Morei lá quando o Whole Foods estava começando. Quando você tem uma oferta fácil perto da tua casa, mesmo que ainda era num preço um pouco maior, mas se é fácil, você acaba fazendo essas trocas, porque a vida das grandes cidades é uma vida complicada, difícil, longe. Se tem mais dificuldade ainda, aí a gente vai desistindo, né? Você acha que isso está num turning point onde vai ficando mais fácil para quem não é tão... Eu vou confessar, eu não sou a super, vamos dizer assim, xiita e tal. Eu faço, e hoje eu percebo o gosto da verdura orgânica e não consigo mais comer a não orgânica. Por exemplo, comer uma beterraba não orgânica, você põe ela perto de você, você sente o cheiro do agrotóxico, né? Tem coisas que pegam muito, tomate, beterraba e tal. Mas você acha que isso vai ficando incorporado no nosso dia a dia, que vai começando a facilitar? Quanto isso vai virar, que vai virar só isso? Ou era só nos grandes centros? Eu acho o seguinte, na verdade, eu acho que a informação, ela, enquanto você não sabe o que está por trás, né, o que está por trás de você consumir um produto com agrotóxico não orgânico, você não tinha conhecimento sobre aquilo, então até aí tudo bem. Quando você começa a investigar e tomar conhecimento sobre esse assunto, você sabe que você está
está colocando um veneno para dentro do seu corpo, entendeu? Então, é uma escolha que se começa a falar assim, não dá para fazer isso, sabe? E hoje, e aí eu acho que junto a isso vem, hoje em dia, com o crescimento dessa demanda, a oferta também acaba sendo muito maior, né? Você tem a demanda, sabe, tem gente comprando, tem mais gente produzindo, né? Então, eu acho que isso vem crescendo e vai continuar crescendo. Então, assim, hoje em dia tem até o próprio CEAGESP, tem um box de orgânicos que você compra com isso muito mais barato. Então, essa história de que o orgânico é caro é relativa, né? Porque também a quantidade, a quem produz o agrotóxico é dono da mesma indústria da farmacêutica que produz o remédio. Então, você vai gastar lá com um problema de saúde lá na frente. Então, é uma conta que muitas vezes não é exatamente essa. Agora, eu acho que a principal coisa é você saber que, assim, principalmente nos últimos anos, a política em relação ao aumento de permissão de agrotóxicos no Brasil, ela é horrível. A gente aceita aqui a quantidade de agrotóxicos num alimento ter 3.000 vezes, na água, 4.000 vezes do que é permitido na Europa. E o pior é isso, as pessoas estão às vezes consumindo tomate, alface, não sei o quê, achando que estão consumindo uma coisa, estão tendo uma alimentação saudável e elas estão comendo veneno, né? Então, eu acho que a gente tem muito essa missão de informar, sabe? Assim, das pessoas tomarem consciência sobre isso para elas poderem fazer escolhas efetivamente mais saudáveis, sabe? E eu percebi da plataforma de vocês que é uma plataforma para ser... Porque também tem isso, né? Antigamente, o que era orgânico e natural era feio, pé no chão e mais ou menos. Eu percebi que vocês têm um cuidado na plataforma, tanto de design como visual, como, quer dizer, tem um refinamento em cima de entrar nesse assunto que não seja roots total, né? Então, como é que é isso? Isso é uma das grandes premissas assim do IA desde da concepção desse projeto, de que assim a gente se propõe a falar sobre temas sensíveis e delicados que às vezes não tem tanta aceitação, né? A gente vai falar, tem gente que não quer fazer mudanças, né? É difícil, tem resistência a mudar, né? Então, a gente sabia que a gente precisava fazer isso de uma forma que fosse atraente, bonita, né, e gostosa, né? Então, assim, tem uma preocupação estética, né? A Fabi, que é diretora de arte, minha sócia, sempre bateu muito nessa tecla, assim, que não é para as pessoas acharem que a gente é uma coisa com cheiro de incenso, mais ou menos. Isso também ajuda a despertar o interesse, a ter credibilidade, olhar o cuidado que tem, né, por trás disso, para que para que as pessoas realmente se interessem para, a partir de uma imagem, de repente vou olhar o que está falando aqui nesse lugar e vou aprender aqui e daqui leva para um lugar, para outro, para outro, para outro. Então, isso meio que aconteceu com o tema feminino, né? Que Exato. vai ganhando uma onda também. O ideal seria, na sua opinião, que as grandes empresas produtoras também entrassem numa onda mais de coisas saudáveis, porque aí a gente muda a indústria de maneira profunda, né? Na verdade, esse é o sonho, né? Esse é o sonho. O que eu, assim, existe um mercado em busca. O Brasil já é o quinto maior mercado do mundo em busca de uma alimentação mais saudável, né? De um jeito de viver mais saudável. Existe esse mercado. Então, a gente está crescendo, né? Como mercado nesse interesse. Então, você vê, por exemplo, essa coisa das carnes à base de plantas, né? Do hambúrguer do futuro, essas empresas que estão usando a tecnologia para produzir alimentos com odor, com aroma, gosto similar, né, a proteínas animais, mas a base de plantas. Então, isso vem crescendo tanto que até o Burger King está fazendo isso, as grandes organizações estão entendendo que ou elas também abrem frente nesse mercado, ou elas estão perdendo mercado para quem está lá na frente já vendo isso como um mercado que está crescendo, né? Acho que na questão da alimentação, não só
o produto em si, né, por causa de saúde, porque essa ainda é a maior preocupação quando a pessoa resolve fazer uma outra escolha, é pensando na sua saúde própria, mas hoje em dia não dá para a gente ignorar a questão ambiental, que envolve, né, a produção da soja, da ração, da carne, né, da desmatamento, tudo isso tá muito interligado, conectado. Então, por uma motivação ou outra, as pessoas estão repensando a sua forma de consumir, seja pela saúde, seja pela preocupação ambiental, seja pela preocupação com os animais. Tem muita gente que a segunda maior preocupação né, com esse olhar do sofrimento animal, enfim. Então, eu acho que as grandes, ou elas acordam para isso, ou elas vão perder mercado. E talvez só sentindo no bolso é que elas realmente têm uma motivação para tomar uma frente nesse aspecto, assim, sabe? É interessante ver que a inovação às vezes vem pelas pontas, né? Eu vejo muita gente de marketing contando aí as histórias do ketchup Strumpf que desbanca as grandes marcas de ketchup porque não bota um monte de coisa lá dentro. Então tem muitos exemplos e talvez essa seja a via de entrada, né? Eu torço para que as grandes empresas entrem nessa, porque eu acho que no pequenininho e no local, às vezes a gente dá para servir algumas comunidades, mas não dá para servir o grande público, né? Por outro lado, não vou citar nomes, mas fico um pouco horrorizada com empresa que pega uma onda dessa de sustentabilidade e, na verdade, não é nada sustentável, né? Eu sou conselheira da IP. A IP é a maior fabricante brasileira de uma família e tal, de amparo, gente muito bacana, muito consciente e líder de mercado em detergente. Um detergente da IP no supermercado custa R$ 1,50. Tem detergente que se diz orgânico, biodegradável, desse tamanho, que meio litro custa R$ 18, R$ 19. Aí um dia tá meu filho lá no chão, comprando verdura orgânica e tal, me liga dizendo assim, vou comprar o detergente tal de R$ 18. Eu falei, não, IP em casa, né? Ele falou, não, mas esse é biodegradável. Não, amor, biodegradáveis são todos por definição. Não existe detergente que não seja biodegradável. Então, usa um claim de biodegradável e de ser orgânico, e a hora que você vai olhar o que tem por trás é igual, para ao invés de custar R$ 1,50, custar R$ 18. E tem gente que compra achando que está fazendo um grande favor. Então, eu acho que a gente tem gente muito séria e gente surfando uma onda para ganhar uma margem que realmente não é nada sustentável. Então, eu acho que vocês fazendo cursos e informação e isso de volta ajuda muito a separar o joio do trigo, não é? É uma informação importante que todo mundo precisa. Você vê, nós não somos completamente ignorantes, mas meu filho não sabia que biodegradabilidade é base de qualquer detergente, né? O que eu acho assim, a gente tem várias questões aí que envolvem isso. Eu acho que a gente, quando escolhe consumir um produto que seja mais natural, tem todo um envolvimento da química que se produz nas águas, etc. E tal. Mas, assim como, né, tem gente que se aproveita para surfar essa onda nesse segmento, né, isso está presente em todos os lugares. Mas, por exemplo, a gente, nesse curso de sustentabilidade, a gente fala muito sobre tem uma aula só sobre o que é isso, realmente ser biodegradável, o que isso representa e tal. Mas é que eu acho que a gente também, essa indústria também dos produtos de limpeza, digamos assim, né, fez a gente achar que a gente precisa de produto para limpar o vidro, a pé, o chão, e não precisa. A gente ensina, então, por exemplo, num curso, que você pode, em vez de usar aquela bucha amarela com verde lá, como é que se chama? Esqueci o nome daquilo. Scotch Brite, sei lá, um negócio desse. Você pode usar uma bucha vegetal que é completamente compostável na natureza e tem a mesma função. E a gente passou anos usando aquele negócio que fica aí vagando pelo planeta, né, sem nem ter a consciência, né, e nem também conhecer uma possibilidade de mudança, né? Então, eu acho que a gente tem que muito ir atrás cada vez mais, assim, de entender alternativas, né, para um mundo com menos plástico, menos que a gente realmente possa gerar o menor impacto possível, né, na forma como a gente consome, porque esse lixo está aí e sabe-se lá
preocupantes, né? Assim, a gente já está sofrendo muito na pele as consequências climáticas de toda esse descaso que a gente teve durante anos. A gente foi criada de um jeito que a gente não tinha essa consciência. Mas agora, a partir do momento que a gente sabe, a gente tem a obrigação de investigar, de ir atrás, de entender e de tentar fazer essas mudanças, de tentar fazer a transição para que a gente possa ser, né, produzir menos impacto, tanto na saúde do planeta quanto na nossa, porque a questão do produto de limpeza também tem uma questão de saúde. Claro. Para o bem e para o mal, né? Pode tanto te ajudar como pode te estragar, né? E eu acho que essa coisa de impacto e de saúde, ela tem muitos níveis, né? Tomara que vocês, como plataforma, vão seguindo nisso para os vários níveis, porque tem uma coisa de saúde psíquica, de saúde física, de saúde de agrotóxico, da água, ou seja, tem uma coisa de sustentabilidade, porque ser sustentável quer dizer tanta coisa, né? Ser sustentável não é só não usar canudinho, ou seja, sustentabilidade virou às vezes uma bandeira, mas ser sustentável é inclusive poder ter um material de limpeza em casa, que nesse momento tem muita gente que não tem e com o Covid não ter um material de limpeza pode significar a morte, né? Então eu acho que essa reflexão sobre sustentabilidade sem ser eco-chato é muito legal. Eu queria que você contasse um pouco como é que é sair do físico e do analógico total, que era a Kind, e como é que foi começar, então, a empreender numa coisa que é totalmente online e digital. Como é que você começou isso? O que você aprendeu? O que você pode contar aqui? Então, é engraçado porque outro dia, eu acho que eu até falei isso, eu falei, acho que se eu tivesse a ideia, a mínima ideia do que seria isso, talvez eu nem tivesse começado, né? Porque eu imaginava, não, vamos fazer um site que a gente vai reunir todas essas informações, que a gente vai ajudar as pessoas, que a gente vai... Eu pensava só no produto, naquilo, na ideia, né, na história. E foi um processo, assim, do momento em que a gente desenhou esse projeto até ele literalmente entrar no ar, foram quase 2 anos de construção. Então, todo o processo, né, disso, modelo de negócio, depois o investimento para isso, captar, assim, aprovar esse investimento, captar um investidor porque realmente... Mas, no nosso caso, a gente tem Explica um pouco, investimento para quê? Como é que é isso? Porque eu acho que aqui ser um pouco didático é importante para quem quer sair do analógico e entrar no digital. Então, na verdade, assim, primeiro que essa oportunidade surgiu a partir de uma empresa que não era uma empresa de tecnologia, mas que eles estavam desenvolvendo uma área de tecnologia lá dentro. E eles desenvolveram uma tecnologia para atender essa empresa, que é uma empresa de energia, de comercialização de energia. E eu achei tão maravilhoso, eu gosto de tecnologia, né? Como eles solucionavam, organizavam as informações dentro de uma plataforma e tal. E o presidente dessa empresa, acho que ele percebeu meu entusiasmo e ele falou, você gostaria de fazer alguma coisa relacionada com isso? Eu falei, eu quero muito, eu tenho uma ideia já, quero fazer um negócio e tal. Ele falou, então me apresenta isso. E aí a gente desenvolveu a história toda, o projeto e tal. E ele falou, então, eu gostei dessa ideia, acredito nisso, acho que isso tem potencial, né? A gente, na verdade, muito mais primeiro desenvolveu a ideia e depois correu atrás dos dados e números para mostrar que esse mercado realmente era um mercado potencial. E aí a gente teve como parceiro, né, como sócio, uma empresa de tecnologia, que eu acho que isso faz toda a diferença, porque se eles não tivessem sido apoiadores e investidores desse negócio, realmente eu acho que isso teria sido muito difícil disso se sair do papel e sustentar também, né? Porque exige pessoas, exige recursos financeiros, exige entender de um universo que eu não tinha o menor conhecimento, né? E hoje em dia eu me vejo numas reuniões de tecnologia tendo que saber cada vez da ferramenta, o plugin, não sei o quê, minimamente,
entender para que serve e como que a gente, né, decide o que vai incorporar, o que não vai incorporar. Antes lá eu sabia o que eu queria fazer, o que eu queria que a plataforma tivesse, como ela funcionava, mas o que estava por trás disso eu não tinha a menor ideia. Então, é um desafio muito grande e, além de tudo, né, além da parte de desenvolvimento, a internet hoje é um negócio que, assim, como você faz para as pessoas acordarem, digitarem www.iam.com.vc? Não é assim, né? Então, como eu comecei a ter que entender também de estratégias de outras coisas, de SEO, né? De como, através do seu conteúdo, você pode se tornar mais relevante para você aparecer nas buscas do Google, né, que ferramentas que você precisa ter dentro da sua plataforma para que você consiga fazer isso sem realmente ter que investir sei lá quantos R$ 1.000 por mês em posts patrocinados. Então, assim, uma coisa que é bacana do Ian é que a gente tem hoje 7 meses e até hoje a gente nunca gastou um centavo com nenhum post patrocinado, em Google, Instagram, Facebook, em nada, nada. A gente resolveu, né, optar por ir aprendendo, né, porque a gente está construindo e aprendendo o tempo inteiro, mas de uma forma muito orgânica. Tanto pela qualitativa, né, para a gente ter uma audiência qualitativa que é realmente interessada nisso, né, porque quando você faz um post, você dá um tiro para tudo quanto é lado e quem caiu na rede, você vai entendendo depois, né? Mas no nosso caso, não. A gente resolveu muito por uma estratégia de inbound, né? Que é um termo, inbound marketing, né? Que é como, através das parcerias que a gente cria, do próprio conteúdo que a gente cria, ser um conteúdo em que a nossa rede própria, ela compartilha, né? Então é muito mais um conteúdo que chega nas pessoas e não a gente que vai caçar as pessoas, né? Então isso também é uma construção que ela é mais longa, então você precisa ter fôlego, né, para entender que não é de um dia para o outro que eu vou vender 1.000 cursos num mês e tudo bem, né, porque eu tenho esse suporte, mas também como a gente constrói mais consistência nessa audiência, né, e mais relevância realmente de engajamento das pessoas que a gente está trazendo para dentro. E isso tudo eu não tinha a menor ideia, né, eu estava acostumada, né, a fazer a Kind existia muito no 1 a 1, no ao vivo, né? A gente tinha muito boca a boca, a gente tinha uma rede ali que foi construída de uma outra forma, né? Então, hoje em dia, a gente é um desafio para a gente, né? Porque a gente não tem, que não existe uma regra, fala assim, faz isso assim, assim que vai dar certo. Não existe. É o tempo inteiro, tanto em relação ao conteúdo que a gente resolve produzir, é um teste, né, que a gente vai vendo o que funciona, o que reverbera, Então, assim, a gente, por exemplo, né, sei lá, teve algumas coisas que a gente acha que vão gerar um burburinho maior, não, nem sempre são aquelas que geram. A gente já, sei lá, fez uma vez uma matéria para falar sobre os 7 tipos de escuta da tradição tupi. É uma coisa muito específica. E é um dos posts mais compartilhados, salvos e, enfim, do Ian até hoje. Quando que você ia imaginar? Então, você não sabe, né? É um mundo que, assim, além disso, tem uma outra história que é você ter que aprender a olhar dados, né? Você tem uma suposição, uma premissa, mas você vai lá e faz e depois você tem que olhar o que aconteceu com aquilo, né? Então, existe também um aprendizado a partir daquilo que passou para ver o que funcionou, aqui que não foi. Então, e entender esse comportamento de uma audiência que você nem sabe direito de onde ela vem hoje em dia, né? Então, tem que... A gente desenhou o Ian achando que nosso público ia ser e muitas vezes a gente se depara e descobre que a gente tem um público que a gente nem imaginava. Por exemplo, né? Quando a gente desenhou a plataforma, a gente colocou lá uma forma de pagamento, tal, cartão de crédito. De repente, a gente começa a receber mensagem de gente que é fora do Brasil, que queria fazer a compra do curso e
não podia porque quando a gente desenvolveu isso, não aceitava, porque tinha toda uma forma de integração fiscal, jurídica, contábil, sei lá, que precisava do endereço aqui, do CPF, e aí a gente falou, gente, a gente não estou né, propositavelmente né, mirando num público que mora fora, mas esse público está chegando. Então, por exemplo, curso de Ayurveda, com a Laura, a Ayurveda é uma medicina reconhecida em Portugal, e é a mesma língua, então a gente não tem essa barreira. Então aí começa a surgir de falar, nossa, a gente tem um mercado interessado nesse assunto que pode ser um mercado interessante para o Ian também. Então, assim, esses são só alguns exemplos de como é tudo tinha conhecimento, né? Uma coisa que você vai aprendendo, construindo e aprendendo, né? Conta pra gente como é que é a estrutura da empresa. Quanta gente vocês são, quem é que faz o quê, quantos sócios, como é que é essa estruturação hoje? Para você operar no online, como é que você teve que se organizar? Então, a gente, durante a fase de construção da plataforma, a gente, né, foi uma equipe muito enxuta, a gente tinha uma web designer que ajudou a gente a fazer essa interface também, porque tem assim, a gente desenhou, a gente quer que isso aqui, que clique aqui, faça isso aqui lá, mas até traduzir isso para o programador, a gente não tem essa linguagem, né? Então a gente tem na equipe desde o comecinho a Érica, que é guardiã da tecnologia e consegue traduzir tudo que a gente quer fazer com a empresa de tecnologia que faz a programação. E aí a gente tem, na sociedade, somos 3, né? Sou eu, a Fabi Zanin, que eu contei aqui, que é diretora de arte de comunicação. Então, dentro da equipe dela, tem designer e ilustradora, que é a Verônica, e a Érica também, que é web designer, também está dentro da equipe dela. E a gente tem a área de mídias sociais, que tem uma pessoa que é responsável por esse planejamento e tal, e mais uma assistente. E aí, a outra sócia que a gente tem é a Elda, que a Elda é muito uma mentora nossa, né? A Elda participou bastante do processo de desenvolvimento, da gente encontrar. A Elda, deixa eu voltar um pouco, foi durante quase 30 anos, trabalhou na Editora Abril, foi superintendente da Editora Abril, ela trabalhou com todas as editorias femininas, então a Elda tem uma bagagem nessa área de conteúdo, de audiência, né, de linguagem, como você atinge, alcança, né, consegue que a sua mensagem alcance determinado público. Então, ela ajudou muito nessa construção, né, do Ian, para a gente encontrar esse tom de voz. E a Elda também, né, tem uma outra coisa que é mais pessoal dela. A Elda tem uma jornada ligada à espiritualidade, muitos dos temas que a gente traz e que hoje são importantes, a meditação, essa coisa toda, de muitos anos atrás. Ela que criou a revista Bons Fluidos. Então, ela começou a falar desse assunto quando não tinha ninguém, nem ela que desenvolveu esse projeto, né? Então, a Elda é muito uma mentora hoje em dia do Ian, né? Ela não fica no dia a dia, mas ela ajudou muito a gente a estruturar essa parte editorial, né? Que é muito importante também. Então, a gente tem na equipe 10 pessoas, né? Trabalhando todo dia no Ian. Duas delas, uma delas que está aqui, ela entrou durante esse período de quarentena, então ela nunca sentou para trabalhar com a gente, porque isso tudo aconteceu no meio desse caminho. A Júlia também, ela chegou um pouquinho antes da gente entrar nessa quarentena, então é uma equipe que a gente, coincidentemente, formada por mulheres, não é por querer, mas são todas mulheres. E aí a gente tem a Rafa e a Júlia, que são jornalistas que trabalham bastante na parte de produção de conteúdos. E aí, quando a gente tem a produção dos cursos, a gente forma essa equipe de diretor, fotografia, edição, isso tudo é para a produção dos cursos, né? Mas no dia a dia a gente tem essas 10 pessoas trabalhando na equipe. Então, são 10 pessoas na equipe, mais o pessoal de produção. Os cursos vocês gravam ou os cursos são online?
Não, os cursos a gente grava, Não é esse real processo, time. não, é um processo, aliás, então, não sei se, assim, quando a gente tem isso também, né? O curso online, a gente acredita muito que existem vários formatos de curso online. A gente tem uma inspiração numa plataforma de curso online que chama Masterclass, que é muito disso, que também vai por prima por essa qualidade visual e de produção, estética, né? Porque você também ficar assistindo um curso online, uma tela branca, com aquela pessoa falando ali, não é a proposta nossa. Então, nossa inspiração é que a pessoa possa mergulhar naquele conteúdo visualmente, também a partir do visual, né? Então, a gente tem uma super um cuidado com essa produção que é muito grande. Então, você tem imagem de drone, tem, né, esses cursos, tem um processo de desenvolvimento de 6 meses, desde quando a gente começa a conversar com o especialista, essa negociação, começa a roteirizar tudo, definir quais são os capítulos e cada assunto de cada aula, aí entra para a filmagem, depois a edição, depois todos os materiais de apoio que a gente faz para cada aula, que é um PDF que a pessoa pode baixar para ela ter com ela de acompanhamento e com mais referências para ela poder aprofundar naquele assunto. Então, às vezes, links, livros, vídeos, pesquisas para ela poder aprofundar. Edição, trilha. Então, é um processo bem longo, assim, trabalhoso. E aí o curso fica disponível, depois que você compra, ele fica disponível 1 ano, para você poder assistir quantas vezes você quiser. Mas você tem ele, se você quiser assistir que nem Netflix, uma aula atrás da outra, você pode assistir. Se você quiser assistir uma aula hoje, outra daqui a uma semana, e fica muito a seu critério. Assim. Quantos cursos vocês têm hoje, em quantidade? A gente tem 3 cursos disponíveis no ar hoje em dia. A gente estava entrando para a gravação do próximo curso, que é um curso sobre moda sustentável, na semana antes que a gente entrou em quarentena. A gente deu um break aí antes de determinar a quarentena, que a gente já estava vendo essa situação chegando aí. Quanto custa em média cada curso desse? Quantas horas ele tem de curso mesmo? Porque depois tem todo um trabalho para ser feito de lição de casa, né? Mas de curso mesmo, quantas horas são? Então, eles têm de 3 horas e meia a 4 horas e meia. Divididos, cada um deles tem 2 deles tem 21 aulas e um tem 15 aulas. Mas essas aulas variam, né, de tempo. Então, tem aula de 6, tem aula de 10 minutos, tem aula de 15, tem aula de 25 minutos. Ela varia muito de acordo com aquele conteúdo que precisa ser passado dentro daquele assunto, né? Não tem uma regra para isso. Tem alguma coisa Eles de tirar dúvidas? R$650. Quanto custa? R$650 e você pode parcelar em 12 vezes. Tá. E tem alguma coisa de tirar dúvida? Não, é o que está ali, não tem um suporte, um chat, uma coisa dessa. Não tem. Hoje em dia, não. Tá. Então 10 pessoas, esse povo interno, mais os produtores a hora que vem para poder fazer a gravação. E essa parte toda de plataforma, aliás, tem aqui uma pergunta para você, dizendo como é que você descobriu essa empresa de energia que tinha o projeto de tecnologia? A Clarice conhece todo mundo, a Clarice. Então, você nem pergunte como é que ela conheceu, porque ela conhece todo mundo. Mas como é que foi isso? E quanta gente tem lá? Ou seja, que parte de gente que você não está pagando porque você tem eles como sócios, Sim. certo? Você está distribuindo como lucro, você não está pagando como despesa, né? Então, a gente tem, dentro dessa equipe de tecnologia, a gente tem um programador que é full time, que ele cuida muito do desenvolvimento do front, eu com a linguagem já, do front, do back. Ele ficava para mim assim, não, porque o trade-off dessa funcionalidade é que eu falava, Lucas, oi, o que é trade-off disso aqui que eu não entendo? Agora eu já falo, já consigo me comunicar com ele na mesma língua. Mas, então, ele tem uma pessoa no back, que cuida da parte, né, administrativa da plataforma, e uma pessoa que é mais dedicada ao front, que é o que você está vendo ali, né? E tem um gerente de projeto que organiza essas tarefas, uma metodologia, né, de cada mudança que precisa fazer no site. Isso é um processo assim muito
eles têm uma metodologia lá que chama Scrum. Tudo você tem que desenhar, né? Tudo antes dele começar a programar, a gente desenha cada coisa que quer que aconteça. Então, se você clicar aqui, a pessoa vai cair nessa página, depois ela vai ter que clicar aqui para preencher, não sei o que lá. Tudo isso é desenhado né, em conversas, e eles escrevem essas histórias para depois eles poderem pontuar cada tarefa, quanto o nível de dificuldade dela, e determinar quantas horas de trabalho vão ser necessárias para desenvolver aquela funcionalidade. Então, ao mesmo tempo, hoje em dia, que a gente tem uma pessoa que está dando suporte, porque acontece, né? Aqui não consigo acessar. Fora que tem isso, né? Hoje são milhões de formatos de telas, tamanhos, qualidades, tem a versão mobile, tem o tablet, então tudo você tem que fazer todas essas adaptações, que é uma outra coisa que, nossa, às vezes uma coisa roda em um tipo, não roda no outro tipo, aí tem que descobrir o bug que está lá por trás, enfim. E então, no começo era essa equipe. Hoje em dia, como a gente está aumentando o volume de pessoas, né, acessando a plataforma, então volume de cursos, não sei o quê, a gente já tem a necessidade de ter uma pessoa mais dedicada a um suporte, que então a gente também está trazendo para a equipe uma pessoa de suporte, porque às vezes a pessoa manda dúvida no Instagram, não sei como é que faz, e as pessoas muitas vezes elas não leem, a informação está lá e elas não leem, elas querem falar, elas querem, né? Então tem uma necessidade hoje de um suporte mais dedicado. E outra coisa é que assim, não para, né? Uma vez que você está lá, você começa a querer desenvolver outras coisas. Eu quero agora que tenha uma outra área que faça não sei o quê. Então existe uma necessidade desse back, né, de desenvolvimento constante, porque assim, a plataforma hoje em dia, até hoje, ela não foi ainda finalizada com todas as funcionalidades que a gente previu lá atrás. Então, mas a plataforma é proprietária? A plataforma vocês estão desenvolvendo do zero, ou vocês estão pegando uma plataforma de EAD ou de alguma coisa que já existe e customizando? Não, é proprietária. Oh my God, Deus te proteja. A gente usa uma ferramenta lá, um WordPress, mas ele é todo customizado do jeito que a gente desenhou. Totalmente customizado. Quer dizer, a base dele é o WordPress. E aí vocês fizeram todas as camadas de inteligência em cima do WordPress. Exato. E vocês preferiram isso do que pegar uma plataforma de educação que já estivesse mais pronta? Sim, porque a gente teria limitações. Então, assim, quando você entra no Yan, você tem... As pessoas dão muito esse feedback para a gente. É uma plataforma muito bonita, né? Além de tudo, né? Além do conteúdo, não sei o quê. Então, ela é muito customizada, assim, né? Do jeito que a gente queria mesmo. Então, assim, pegar um negócio pronto para adaptar não ficaria do jeito que a gente queria. Então, a gente optou por esse desenvolvimento. Agora começam as minhas perguntas, do tipo, quanta gente precisa ter numa turma para ela ser viável? Pagando R$650, ou numa turma, ou por um curso, por um ano, não sei como é que vocês medem isso. Quanta gente precisa comprar esse curso para ele ser viável e se pagar? Mais ou menos uns 200, 150, 200 cursos, depende do curso, né? Ele tem um custo de produção diferente do outro, né? Mas 150 a 200 pessoas comprando aquele mesmo curso para eu pagar aquele custo de produção. Fora tem um custo aí que eu nem sei muito, que é o de manutenção dele no ar, né? Enfim, mas... E quando é que vocês vão entrar no vermelho? Ou sair do vermelho, entrar no azul? Qual a previsão? A gente nem te perguntei se estão no vermelho, porque já sei que estão. 7 meses... mas então, que tá, a gente tá, né, a gente existe, a gente é um bebê, né, tava engatinhando e veio uma pandemia, né, que ninguém podia, em qualquer, né, primeiro dia do ano, podia prever que... pular um ano, 2020 a gente pula, mas como é que é a previsão de tempo? Porque é pesado o custo de fazer todas as coisas digitais, eu acho que essa é a mensagem importante que tem que ficar, e você amortizar isso... Tem um tempo. Qual é a previsão de vocês desse tempo?
É aí que tá. Isso depende um pouco, né? Porque a gente também tem previsto para o eu um desenvolvimento, por exemplo, de um e-commerce, né? Tem planos futuros. Então, que era uma coisa também que a gente desenhou, falou, não, vamos lançar com isso. Uma hora eu falei, gente, não tem menor condição de lançar junto com, além de um curso online, que é um e-commerce, né? Que é um outro business dentro desse business, né? Falei, calma que eu preciso estudar um pouco mais antes de tomar essa decisão. Mas a gente tinha uma previsão de mais ou menos 1 ano e meio. Com isso tudo que está acontecendo, eu já não sei te dizer exatamente, porque assim, por exemplo, uma das coisas que a gente fez durante no começo dessa história da gente vivendo essa quarentena, essa pandemia, a gente optou por, durante 2 meses, a gente colocou todos os cursos com 40% de desconto. O que para a gente, por um lado, eu né, reduzi a rentabilidade desse curso a quase nenhuma, porque né, juntando imposto, juntando o comissionamento da especialista e com 40% de desconto, a gente está com uma rentabilidade muito pequena. Mas, ao mesmo tempo, foi o que a gente acreditou que a gente precisava fazer, porque nossa missão aqui é como que a gente pode ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que isso tem um posicionamento também que a gente colocou assim, como a gente pode oferecer algo, né, para mais pessoas, para ajudar as pessoas durante isso que a gente está vivendo, e isso é um fruto que a gente vai colher talvez lá na frente, né? É mais importante que a gente possa chegar em mais lugar, para mais pessoas e ser relevante para essas pessoas, do que eu ficar muito, né, preocupada com essa questão nesse momento. Hoje em dia, a gente, claro, eu preciso ser sustentável também no negócio, né? A sustentabilidade não pode estar só no nome do curso. Mas a gente tinha uma previsão de investimento para esse ano, já aprovada, e com tudo isso que aconteceu, a gente reduziu muito as despesas para que realmente a gente pudesse equilibrar essa equação e né, conseguir durante esse ano sobreviver, né, sem ter Com esses 40% de desconto, você acredita que vocês subiram bastante a quantidade de gente que participou? A gente cresceu 400% de venda de curso. Uhum. É uma coisa que... Conta como é que é a história de aporte de capital. Primeiro que você não contou como é que você conheceu a empresa de energia e depois como é que é a história do aporte de capital. Você conhece a empresa de energia também, você já até, inclusive, foi com a gente, com a Kind lá, mas é o seguinte. Então, na verdade, é isso. Eu conhecia já o presidente dessa empresa já há muito tempo, mas a gente fazia pela Kind um trabalho de levar cursos e workshops e palestras para dentro dessa empresa. Esse cara, ele já apostava na Kind, já achava bacana, tinha essa visão, né, da importância da gente trazer os temas ligados às mulheres dentro da empresa e tal. Eu acho ele um cara muito visionário, então eu acho que ele foi a primeira empresa que assim, eu não precisei explicar muito, ele falou, eu quero isso dentro da minha empresa, eu quero que você faça esse trabalho com as mulheres e tal. Então, assim, existia essa ligação. Ele já sabia de um trabalho que a gente fazia, né? Eu já tinha essa reputação construída, né? Então, isso foi mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, me apresenta uma ideia, me apresenta o business plan dessa história. E uma coisa que eu acho interessante de contar, que eu acho que, assim, hoje em dia tem muitos investidores, né? Que estão buscando negócios tem investidores, né, no mercado, olhando para negócios potenciais, mas durante as rodadas de apresentação que a gente teve e tal, uma coisa que ele sempre falou e depois, né, é que ele fala assim, como ele via que a gente realmente acreditava e estava disposta que isso aqui é um projeto de vida nosso, sabe? E que a gente vai fazer isso aqui acontecer, virar. Ele falou assim, eu quero ver o brilho no seu olho, sabe? Isso era importante para ele. Quando eu fui vender essa história, ele via que a gente realmente acredita nessa história, que logicamente baseado em dados
que a gente levantou de mercado e tal, que tem esse potencial. Eles decidiram investir em algumas startups e acreditaram na nossa proposta. Então, foi esse o caminho. E além dele, então eles têm essa parte de tecnologia, aí você tem essas outras duas sócias e você. Essa é a composição acionária, então. Sim. E você vai fazer rodadas de investimento com outros sócios ou não? Esses sócios que estão é que vão investindo em cima do crescimento, não, ou vocês não sabem ainda? Então, na verdade, uma vez eu tive uma rodada de apresentação, assim, eles até perguntaram, você gostaria de ter outro investidor? Eu, nesse momento, já é tanta coisa para administrar, sabe? Que eu acho que enquanto eu não precisar, eu não tiver uma necessidade, por enquanto, eu acho que a gente segue assim. Inclusive, semana passada, uma pessoa me procurou, que sabe, que acompanha, eu queria saber se vocês têm interesse em ter mais um investidor nessa história e tal. Eu falei, olha, calma, por enquanto ainda não, mas a gente pode conversar, não sei, né? Eu acho que, por enquanto, acho que a gente tem... Eu não quero nenhuma interferência. A gente sabe muito bem para onde a gente quer ir, assim, sabe? O que a gente quer e a importância da gente conseguir essa liberdade de poder seguir fazendo o que a gente acredita, sabe? E eu acho que quando você começa a ter muitas outras pessoas, né, começa a entrar uma coisa do lucro, de ter que, né, enfim, eu acho mais complexo. Eu acho que ainda a gente não tá bem longe de chegar nesse momento. É uma empresa para durar muito tempo ou é uma empresa para virar alguma coisa de um grupo maior? Como é que vocês pensam nisso na hora que estruturaram? Porque tem muita gente que monta dizendo, vou montar aqui uma coisa embrionária e depois vendo porque isso ganha escala de um outro jeito. Ou então eu quero escalar. O que vocês pensam sobre escala? Porque é um business que precisa de escala, né? Então, a gente acredita, e assim, acho que também o investidor, nesse caso, ele está disposto a ver esse negócio. Ele é um negócio possível de se autossustentar se a gente continuar fazendo direitinho o que a gente está fazendo, assim, sabe? Então, eu vejo o Ian com muitas possibilidades, assim, de outras frentes. Acho que a gente tem um caminho, assim, eu vejo ele para uma empresa para muitas outras frentes ainda, né? Não só isso que quando a gente já desenhou, a gente já desenhou com planos futuros e tal. Então, eu acho que é uma empresa que pode gerar outros negócios também, sabe? Tem uma pergunta aqui de como é que foi a tua saída da Kind para assumir o novo projeto? Foi de uma hora para outra? Foi uma transição longa? Foi fácil? Foi difícil? Na verdade, a gente já vinha, né, com essa questão de redesenhar esse modelo de negócios da Kind. E quando a Natália também, né, já tinha um outro business que ela começou a dar os cursos curso da emoção, um curso online também. Mas quando chegou, né, essa situação, né, essa crise que a gente está vivendo de saúde, de pandemia e tal, a gente não tinha como seguir com a Kind, né? Como que eu vou... Uma empresa que vive de cursos presenciais, de juntar pessoas, eu não tenho como sobreviver 6 meses sem faturamento. Não, simplesmente, a gente não teve muito essa opção, né? A gente falou, bom, a gente agora não tem nem essa possibilidade de reinventar um outro jeito de fazer agora, porque eu não conseguia sustentar as duas coisas, né? Não conseguia sustentar a Kind nesse formato. E eu também, que eu acho que quando comecei a desenhar essa história toda do Ian e a construção, eu não tinha ideia do quanto isso ia tomar do meu tempo, da minha dedicação, né, do meu estudo e aprendizado e envolvimento. Então, eu realmente hoje não consigo me dedicar a outro negócio. O Ian, ele é um bebê elefante, que a gente chama, que ele já nasceu um bebê grande. Mas porque e eu faço a gestão de todas essas pontes, né? Assim, do financeiro, fiscal, administrativo,
da parte editorial, da equipe, de tudo isso. Então, E é dá muita coisa. tempo de ser saudável? De meditar, de comer bem? Claro, não, claro, não dá, né? Eu não posso não walk the talk, né, Dê? Não dá para a pessoa não. Eu vou te falar que, assim, durante esse período de quarentena, eu tô em um aspecto, assim, eu tinha uma prática de atividade física muito maior, né? Hoje em dia é isso, você fica, não tem mais o tempo de deslocamento, você sai de uma reunião atrás da outra, de um Zoom para o Talk, para o Hangout, para isso, para aquilo. Então, nesse quesito exercitar o corpo, a gente está até tomando uma providência nisso do Ian, que vem novidades por aí nesse sentido, como a gente consegue colocar isso em prática, né, estando em quarentena. Mas o resto, pelo contrário, eu acho que tá em casa, né, e você poder cozinhar, você precisar cozinhar todo dia a sua alimentação, né, seu café da manhã, almoço, jantar, com a vida que eu tava antes mais corrida para lá e para cá, isso acabava comendo muito na rua e tal, ficava mais difícil. Hoje em dia, aqui na minha casa não entra nada que não é orgânico, não entra veneno. Então, isso tem sido... e assim, quando você lida com toda essa quantidade de informações que a gente tem, fica uma coisa que não é difícil, né? É uma escolha que fica fazendo sentido na sua vida, sabe? Não faz esse sentido para mim eu não ler o rótulo de qualquer coisa que eu compro mais, porque eu sei do impacto que isso tem ambiental, físico, tudo isso. Então, eu tenho cada vez, pelo contrário, quanto mais eu vou aprendendo no Ian, mais eu fico querendo trazer essas transformações e mudanças, né? Vendo como que eu posso implantar uma coisa que antes eu ainda não sabia ou não conseguia na minha prática do dia a dia aqui. E tem várias pessoas que eu estou vendo aqui que fizeram ou fazem o TEM, que é o Transformação Empreendedora, que eu acho que juntas com a Kind nós fizemos que umas 7 turmas, acho, né? 7 turmas, 7 turmas. Então, você ouviu a mesma coisa de mim e do Júlio 7 vezes. Nossa, Quanto isso entrou e ajuda no Ian e quanto não? Se você dissesse assim, isso ajudou, mas isso falta para o teu novo empreendimento. Eu acho que isso me ajudou. É o feedback para o TEM. Eu vou te falar, então vou te falar muito sinceramente, assim, né? Eu acho que desde do Inteligência Financeira, que acho que é a primeira vez que eu ouvi esse curso, que eu saía com aquela sensação, nossa, antes tarde do que mais tarde, entrar em contato com essas reflexões ligadas a finanças, né, que é um tema que a gente, mulheres, não costumavam falar antigamente, né, numa roda de conversa e tal. E todo o aprendizado do TEM, né? Porque assim, tem a experiência do empreender, que a gente já tinha Kind, então foram 6 anos e meio de Kind, a gente está encerrando esse mês, a Kind, finalizando, né, esse ciclo. Mas eu acho que esse aprendizado é uma coisa que, assim, desde o primeiro momento até colocar o preço no curso, eu coloquei em prática o que eu sempre ouvi e o que a gente promoveu para as mulheres. E acho que até essa história também da decisão de algumas coisas que a gente fez na Kind, né? De, por exemplo, não seguir com o TEM no formato que ele era, junto e tal. A gente fez reflexões da sustentabilidade do negócio mesmo, né? Que não adianta ser uma ideia muito bacana, você tá super feliz, sendo que aquela conta não tá fechando para você, né? Então, na Kind, a gente viveu isso muito, e eu acho que na construção desse projeto, então, vamos lá, vamos fazer um MVP. Antes de lançar o Ian, a gente fez um MVP, a gente fez um MVP que, na verdade, foi quase um P, porque a gente teve que começar, esse MVP vai ter só isso, vai ter só... não, mas tem que ter isso também. Então, mas foi um MVP para testar a tecnologia, as funcionalidades que a gente deu para um grupo de pessoas poderem dar um feedback de tudo, do conteúdo, do curso, da tecnologia, antes de colocar isso no mundo aberto para todo mundo. Então, lembro muito mas não sei como é que coloca preço. Eu falei, eu sei como é que coloca preço. Eu sei muito bem, não tem
essa lição aqui tá decorada, é assim que coloca preço, quer ver? Fiz pesquisa numa sala, cada um escreve no papel, não sei o que, eu falei, sabe assim? Então, literalmente, eu acho que isso foi um aprendizado que foi muito importante, assim, para mim, nesse processo de empreender, né, numa área que era completamente, sei lá, que eu desconhecia, né, do online, no digital, essa coisa toda. Então... Mas você descobriu que o mundo precisa, né? Que você gosta, que o mundo paga e que você vai achar alguém para te ajudar a fazer. Né? Então, eu acho que assim, tomara Deus que o Ian fique aí por muito tempo para eu poder contar o case de sucesso lá na frente para vocês, mas eu acho que a gente, esse processo todo, até de conseguir um investidor, de não sei o que, né, de tudo isso, de a gente conseguir colocar, estruturar um projeto desse tamanho, eu fico muito feliz, assim, disso, porque eu não acho que é simples, sabe? Que é um processo fácil. E você sabe que os investidores americanos no Vale, eles preferem investir e dar dinheiro para os empreendedores que já tentaram várias vezes e falharam. Quem nunca faliu uma empresa, normalmente não consegue investimento. Ele fala, tá bom, vai falir primeiro e depois você volta. Daqui também você não vai falir, né? Então, não pode se destruir emocionalmente nem mentalmente, porque o sucesso tem várias fases, né? Tem uma fase, inclusive, de aprendizado. Muito, nossa, é um aprendizado constante. Mas foi muito importante esse processo da Kind também, né, para isso. Até a própria história da Ayurveda, né, foi lá que muito me despertou a falar, gente, tipo, tem gente vindo de São Luís, do Maranhão para cá, quer dizer, para aprender sobre a Ayurveda, quer dizer, a hora que a gente tiver isso online, a gente tem um potencial de alcance gigantesco, né? Então, eu acho que o Ian tem muito potencial de crescimento. Muito bom. Então, estamos indo aqui para o nosso final. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer, mas eu queria que você fizesse um resumo, então, um fechamento. Se a gente tivesse que falar de duas mensagens aqui, quer dizer, a mensagem de como ir se preparando para ter mais saúde, mais acesso, mais informação, dessa nova maneira de viver melhor. E mensagem sobre o aprendizado até agora, porque, como você diz, é um bebê, mas você tem muitos anos aí de estrada de trabalho e de empreendedorismo, para os empreendedores. Então, se você quiser separar as considerações finais nessas duas partes. Lembrando, quem entrou depois, deixa eu só avisar, que podem botar perguntas no chat, e a gente acabando aqui, vocês peguem um drink, um vinho, uma cerveja, um suco, uma água, um chá. E nós vamos ter umas musiquinhas do Albino para a gente sextar, terminar a nossa sexta-feira. Então, Dê, eu acho que assim, o Ian, quando a gente desenhou esse projeto, a gente via um cenário que a gente está vivendo, que continua o cenário hoje que a gente está, né? A gente via uma necessidade de promover reflexões e consciência para as pessoas em vários aspectos. E eu acho que isso que a gente está vivendo agora só exacerbou e acelerou a necessidade da gente repensar a forma da gente estar no mundo, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente consome, a forma como a gente cuida da gente, a forma como a gente cuida do outro. Então, a gente está sendo obrigado a fazer isso, né? Quando a gente se vê numa situação que a gente se limita e a gente é obrigado a parar por uma coisa muito maior, a gente não tem como não fazer essa reflexão, né? E essa é uma oportunidade da gente olhar para como a gente vai querer estar no mundo depois, né? E que mundo é esse que a gente está? Por que a gente está aqui, né? Como a gente chegou até aqui e como a gente vai daqui para frente? Eu acho que tem uma coisa que e é uma experiência minha, que eu sempre me indignei com algumas coisas e ficava naquele lugar de indignação, de não sei o quê, nananã.
E hoje é uma escolha de assim, ou você faz parte da solução, ou você vai ficar, né? Não adianta você ser parte do problema, né? Então vamos fazer parte da solução. Não adianta você ficar aqui sentado, reclamando, ou né, esperando que alguém vá fazer alguma coisa. Então vai você fazer parte dessa mudança. Vamos a gente construir o mundo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente tem essa possibilidade. Aquilo que você falou em algum momento, né, os pequenos estão forçando os grandes. A gente tem um poder coletivamente, né, de fazer com que os grandes sejam obrigados a mudar, se a gente se unir e todo mundo tiver olhando para um mesmo lugar, né? Eu acho. E a gente tem essa oportunidade, assim, dessa tristeza que a gente está vivendo, de repensar como é que a gente vai sair, como que a gente pode sair melhor disso tudo que está acontecendo, né? Então, acho que até o que faz sentido, para onde faz sentido você voltar quando isso tudo acabar. Então, a gente tem essa missão, assim, de promover essas reflexões e mostrar caminhos possíveis para as pessoas dentro do IAN. É isso. Assim, não é só o discurso, é como você efetivamente pode colocar e incorporar na sua prática, no seu dia a dia, na sua escolha, coisas que vão te fazer ser uma pessoa melhor, promover uma coisa melhor para o mundo, para o outro. Então, eu acho que nesse quesito, né, pensando na nossa missão, no nosso objetivo do IAN, é isso que a gente vem para contribuir nesse momento, sabe? Assim, eu mal podia imaginar que 2 anos atrás, quando a gente teve essa ideia, que a gente hoje poderia estar muito mais próximo das pessoas como a gente está hoje. Porque a gente está distante, mas está todo mundo conectado, né? Tá todo mundo... E isso que aconteceu, esse crescimento, as pessoas... A gente teve, no mês de abril, 15 mil acessos do site, sem a gente ter feito nenhuma publicidade paga, né? Então, é que as pessoas realmente estão em busca desse conteúdo que a gente está promovendo. Então, eu fico muito feliz. A gente recebe muitos feedbacks nesse sentido, da gente realmente estar fazendo uma coisa genuína que as pessoas estão precisando e vão precisar, né? A gente vai precisar se ressignificar, né? Para a gente poder viver de uma outra forma, né? E já está precisando fazer isso nesse momento, né? A gente já está precisando se reinventar. E então eu acho que a gente tem uma oportunidade assim, né, nisso que nós vamos fazer um masterclass com você no TEM para você contar de como não pagar nada de post patrocinado e o que você aprendeu. Eu acho que é um tema bem interessante, que muita gente... A gente vai precisar chegar lá no pagar uma hora, mas por enquanto a gente está... Tem 15 mil acessos para nada pago de patrocinado. Muitas parcerias, a gente fez muitas parcerias, a gente aí que tá, eu acho que é importante dizer isso também, a gente não faz nada sozinho, nada, não tem, assim, isso tudo não seria possível se não fosse parceria de muitas pessoas, de empresas também que a gente faz troca de conteúdo e eles sorteiam curso nosso, então a gente fez muitas ações que fossem ações ganha-ganha, né, para as duas frentes, e isso deu um resultado. É muito bacana de perceber isso, sabe? Então, do ecossistema, né? Ativar o ecossistema, né? Exatamente. Falando nisso, você tem um desconto para os cursos, para quem estiver assistindo a gente. Eu quero contar 2 coisas aqui também. Eu quero contar que hoje a gente está lançando umas coisas novas. A gente está hoje... Então, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que uma coincidência da gente estar aqui falando sobre isso, porque não foi programado, né? Mas a gente, em comemoração a isso, a gente está lançando hoje uma série de podcasts que é com a nossa especialista do curso de sustentabilidade, que é a Aline Matuja, que chama Cartas para a Terra. Então, é um convite para vocês irem lá ouvir. É uma coisa muito poética e reflexiva em torno desse assunto. Não é uma coisa mais prática, né, como um curso, mas é uma coisa para promover essa reflexão. E a gente está lançando hoje isso. E a gente também está lançando hoje uma newsletter. É um formato de newsletter que a gente tomou emprestado de uma empresa parceira que chama Ghost Interview. Que é um compilado de
perguntas e respostas que a gente elege todo mês uma personalidade, alguém que a gente não entrevistaria assim, né? Hoje, eu vou entrevistar, sei lá, o Bill Gates, né? Essas pessoas que a gente não teria acesso assim, né, tão fácil, mas que a gente faz uma curadoria de perguntas e respostas dessas pessoas em filmes e livros, documentários, entrevistas, séries, sobre determinado assunto. Então, hoje a gente está lançando uma Ghost Interview com a Vandana Shiva, que é uma ecofeminista. É uma mulher que ela é uma ativista ambiental e ela criou uma ONG que promove a biodiversidade de sementes. Então, ela é muito responsável por essa agricultura biológica e ela que aí eu acho que você vai gostar dessa informação, ela foi listada pela revista Forme uma das mulheres mais poderosas do mundo. E é uma pessoa que está muito nessa, acho que a gente sempre falou isso também, né, nos cursos, tal, como é importante a gente ter modelos, né, gente em quem se inspirar, né. Então, a ideia desse formato de newsletter que a gente vai lançar mensalmente com essas Ghost Interviews é para trazer essas pessoas e conteúdos dessas pessoas. Então, quem quiser receber é só se inscrever lá no site do Ian para poder receber. E aí a gente criou para vocês que estiverem assistindo, quem quiser comprar algum curso e assistir o curso, a gente criou um cupom de desconto que a gente colocou o nome de Ian, o cupom, depois você pode colocar, né, Ede, você quer colocar em algum lugar aí, que é Ian DD Talks. Ian DD Talks, com 20% de desconto para quem quiser assistir os cursos. Tudo junto, Ian DD Talks. DD Talks, com S no final, é o nome do cupom, então para colocar lá para quem está aqui assistindo. Que joia, já está escrito aqui. Muito bom. E aí você ia dar a mensagem final agora no ponto de vista empreendedor. Eu acho que assim, na verdade, dentro desse processo, assim, eu acho que assim, não sei, é que o Ian para mim é como se eu tivesse assim a vida inteira me preparado com tudo que eu fiz para poder construir isso hoje, né? Para chegar nesse lugar hoje. Acho que tem um percurso assim, né, de todas as coisas, as pessoas que eu conheci, onde eu aprendi, onde eu trabalhei, tudo isso se junta num lugar. E quando você tem uma proposta que é muito engraçado, né? Mas é que parece que saiu de um lugar que onde a gente gostaria de encontrar conteúdos que a gente gostaria de consumir. Acho que quando você entra nesse processo de transformação, às vezes as coisas estão muito segmentadas, né, dispersas, e a gente resolveu reunir num lugar possibilidades e caminhos para que você possa se transformar, né? Foi uma vontade nossa, da Fabiana, minha, a gente é muito parceira de caminhada, assim, então por isso que a gente se juntou, né? A gente já tinha trabalhado juntas lá atrás, então parece que o Ian é uma reunião, assim, sabe, de várias coisas que eu fiz para chegar aqui, sabe? E eu acho que muito embora a gente esteja vivendo uma situação que às vezes dá um desânimo, né? Fala, putz, que difícil que tá de desacreditar. Ela é uma coisa que me faz acordar todo dia e ter vontade de não desistir, sabe? Então eu acho que assim, você tem que ter uma coisa que que se automotive para você seguir, apesar das dificuldades que elas vão surgir, apesar né, de coisas que a gente não tem controle, né? Tem as dificuldades normais, mas tem coisas como essas que a gente está vivendo que ninguém podia esperar. Mas eu acho que tem se encontrar essa motivação em algo que realmente você acredite que não é mais só para você, que é meio que uma missão, uma coisa que você tem para entregar para o mundo, assim, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, do empreender, essa vontade de entregar para o mundo uma coisa que você realmente acredita muito, sabe? Que isso te dá essa motivação, assim, para seguir todo dia. Acho que foi... e passar 12 horas trabalhando, né?
Exato, eu lembro no processo assim de colocar o Ian no ar, a gente estava louca trabalhando, a gente falava, meu, por que a gente está fazendo isso tudo mesmo? Aí a gente ia relembrar, por que a gente então tá bom, então vamos embora, vale a pena, vamos lá, o mundo está precisando, as pessoas estão precisando, vamos seguir. Então eu acho que é isso. Gente, a gente queria super te agradecer. Foi uma delícia, é uma conversa Sério, muito boa. Já estão dizendo aqui que como é importante compartilhar entusiasmo e experiência, né? Porque para quem está começando pela primeira vez, às vezes realmente esse desânimo ainda vem maior. Então, muito legal. Queria super te agradecer. eu que te Queria te agradeço. agradecer os 20% de desconto, que é maravilhoso. Vou fechar o teu microfone agora e vou abrir o microfone do Albino. Você fica com a gente para ouvir uma musiquinha e nós vamos agora testar se a nossa conexão funciona, se vocês escutam bem. Vamos esperar. Então, Obrigada, um beijo, eu Clara. agradeço vocês todos que ficaram aqui esse tempo todo me ouvindo falar, que nem tanto. Ainda tem chat aberto aí. Quem A Clara quiser tá aqui. escrever, perguntar, pode me escrever, me ligar, me perguntar o que quiser, a gente conversa, estou aqui para o que eu puder contribuir e ajudar. O chat está aberto e depois, mais no final, nós vamos fazer uma enquete também para vocês responderem uma pergunta. Beijo, Clara. Beijo, obrigada, Ade, obrigada. Obrigada, gente. Cadê nosso cantor? Cadê nosso cantor? Oi, obrigado pelo convite. Estou aqui novamente para cantar um pouquinho para vocês. Espero que gostem. Vamos lá. Esta canção não é mais que uma canção. Primeira fosse uma declaração de amor, romântica sem procurar a justa forma, que vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, eternamente te amo. Quando te vi, eu vi que estava certo, que me sentiria descoberto. A minha pele vai se abrindo aos poucos, abri o peito, dando me acumular de amores, eternamente de amores. Se não estou bem, eu não estou bem. Eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olha o teu rosto e digo a ventania. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, 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 eternamente Vamos inventando outra já, sim, vamos lá. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correr, só pra ver o meu amor.
é o meu amor. Cobrindo vários automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Lindo na branco, meiga muito tímida, como a chuva olhando pro rosto, ou abraçar. E lá dentro meio da rua, no mundo do meio da chuva, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo, só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda, é o meu amor. Vários automóveis e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Mas ela vem toda de branco, meio amor, atividade. E a gente no meio da rua, no mundo no meio da chuva, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar. Muito bom, que bom mesmo estar com vocês. Um beijo enorme. Espero um próximo convite, com certeza voltarei, ok? Muito obrigado. Te convidaremos uma outra vez. Peraí. Você tem que desmutar. Obrigada. Pronto. Pronto. Ficou melhor assim, então, ou com a gravação? Não sei, vamos ver como é que todo mundo ouviu, né? Todo mundo viu. A gente quer fazer agora uma pergunta para vocês. O que vocês querem ouvir das outras vezes? Muito bem. Obrigado, viu? Muito divertido participar aqui com vocês. Então, é nós duro vamos porque... ver todo mundo que vai votar, a gente vai escolher umas musiquinhas para a próxima vez. Tá, mas Muito precisa ver se a bom. qualidade está sendo boa, tá? Fica direito, fica com vontade. Nós vamos descobrir uma técnica melhor para isso sair melhor. Meninas, pois é. Super obrigada. Foi uma graça ter a Clá, ter você, Bebê. Muito obrigada. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem bem, fiquem com saúde e nos vemos na próxima sexta, 16h. O tema vai ser filhos adolescentes, escola, pais. Um cara maravilhoso que é o André Trindade. Marquem aí nas agendas. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, tchau, Clara. Tchau.